Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre tipos de pigmento e quais são os pigmentos ideais para se trabalhar a vidrofusão. 30 dias corridos, 30 dicas sobre vidrofusão que vão fazer você se tornar um profissional mais capacitado ao final dessa jornada para que você possa criar suas próprias peças no conforto da sua casa, acredito eu que sem qualquer dificuldade. Eu me chamo Evandro Damasceno e esse daqui é o canal onde eu te ensino a vidrofusão de forma simples, fácil e prática, de forma que você possa criar suas próprias peças, assim como eu, no conforto de casa. Aqui, por exemplo, está a minha área quente, onde estão os fornos de alta temperatura, e caso você não queira utilizar fornos de alta temperatura, é possível sim trabalhar com o micro-ondas e criar peças incríveis usando a vidrofusão. Bom, pessoal, o tema de hoje eu resolvi falar mais sobre pigmentos, além de muitas dúvidas Cara, assim, por mais que o canal aqui seja dedicado à vidrofusão, eu sei que existem muitas dúvidas sobre determinados assuntos, mas dúvidas sobre pigmentos eu achava que era menos. Existiam menos dúvidas sobre o tipo de pigmento, o pigmento ideal para se trabalhar a vidrofusão. Mas eu percebi que tem muita gente que realmente tem bastante dúvida sobre pigmento. Pessoal, um detalhe aqui que eu acho que é de suma importância mencionar já de início é que eu, Evandrinho, acostumei chamar a tinta que se trabalha com a vidrofusão de pigmento. É um hábito que eu adquiri. Algumas pessoas chamam de pigmento também, outras pessoas chamam de esmalte, outras pessoas chamam de tinta fundente, esmalte para vidrofusão, esmalte para sanduíche. Existem muitas nomenclaturas, mas eu, Evandrinho, acostumei e, de certa forma, passo para vocês como se fosse pigmento. E isso é uma falha minha, acaba causando algumas dificuldades de alguns produtores de pigmento, de tinta, vai. Pessoal, quando eu, Evandrinho, falar pigmento aqui, eu estou falando o esmalte fundente, tá? O esmalte para vidrofusão, a tinta em si. Tá? Porque vai ter uma hora que eu vou falar aqui sobre pigmento, que pode ser que vocês fiquem com um pouco de dúvida sobre do que eu estou querendo dizer aqui. Mas, enfim, no decorrer desse vídeo aqui vocês vão entender. Quando eu falo pigmento, quando as pessoas entram em contato com alguns fabricantes e pedem pigmento para vidrofusão, eu quero comprar pigmento para vidrofusão, a depender do fabricante, se o fabricante não entender que aquela pessoa que está entrando em contato com ele ainda é iniciante na vidrofusão e talvez não entenda muito bem sobre os pigmentos, ele pode acabar interpretando mal essa questão de pigmento e vendendo algo que não vai funcionar. Aqui, pessoal, não estou fazendo crítica nenhuma a nenhum vendedor de pigmento, nenhum fabricante. Essa dica aqui é só para que você se atente na hora de comprar os pigmentos, as tintas fundentes de vocês. Por que eu resolvi fazer? Porque, por exemplo, vamos supor... Pessoal, tentem entender aqui o que eu vou falar, porque eu tenho certeza que eu vou acabar misturando aqui o pigmento que eu falo aqui. Eu vou acabar confundindo aqui o pigmento tinta fundente com o pigmento coloração da tinta, tá? Então, tentem entender um pouco. Eu sei que eu vou me embaralhar um pouco aqui, mas relevem um pouco. O fabricante, existem alguns fabricantes de pigmento, de tinta fundente, vou tentar aqui o máximo, não me confundir. Existem alguns fabricantes de tinta fundente que entendem a palavra pigmento como a coloração, a cor da tinta que eles produzem, o material que dá cor à tinta que eles produzem. Já tem fabricantes que entendem que pigmento, já quando a pessoa entra em contato pedindo pigmento, a pessoa não quer formular a própria tinta, a própria coloração. Ela quer já o pigmento pronto. O POC da coloração geralmente são pessoas que já trabalham com criação e manipulação de pigmento e querem somente uma cor. Por exemplo, vamos supor eu, Evandrinho, estou formulando essa cor aqui, esse pigmento aqui, estou formulando esse esmalte fundente aqui, só que ele ainda não tem cor. Eu já adicionei toda a receita aqui de pigmento para que
o ponto de fusão dele seja ali por volta de 840, 860 graus, que geralmente é o suficiente para quem trabalha com a vidrofusão. Pigmentos fundentes entre 760 e 860 graus. Essa diferença de 100 graus você consegue trabalhar tranquilamente no meio dessas duas temperaturas. Então já manipulei aqui a minha receita de pigmento. Vamos supor aqui que ela, só para fins de entendimento, ela é um pigmento transparente, ainda não tem cor. Então eu entro em contato com um fabricante de pigmento, de tinta fundente, e peço para ele, ó, eu estou manipulando um pigmento aqui, uma tinta, eu quero um pigmento na cor azul, tá? E aí o fabricante, sabendo que eu estou manipulando aquela coloração, aquela tinta, ele manda o pigmento que eu pedi. Ou eu falo, eu quero um pigmento verde, um pigmento vermelho, um pigmento... Enfim, e aí vou brincando. E aí o cara manda somente a coloração daquela receita que eu estou manipulando. Existem, e aqui é importante você entender também, que existem no mundo vários tipos de receitas de pigmento. Tem receitas em que você manipula, assim como eu acabei de explicar para você, e depois só adiciona a coloração. E tem receitas, e tem outros tipos de receita. Tem receitas também em que, na própria manipulação da tinta fundente, você já consegue, de acordo com os minerais, os materiais que você está utilizando, você já consegue adicionar a própria coloração com base no próprio mineral. Ou dependendo, enfim, acho que deu para entender. Já tem fabricantes que, como eu falei, você pede um pigmento, falando a palavra pigmento de cor azul, ele entende que você está pedindo o esmalte fundente. Alguns entendem que você está pedindo a coloração e outros entendem que você já está pedindo o esmalte fundente. E por que eu comecei batendo nessa tecla? Porque, pessoal, quando a gente entra em contato com o fabricante, de novo, aqui não é crítica a nenhum, a gente tem que entender que o fabricante ele trabalha com muitos clientes. Teoricamente, eles trabalham com muitos clientes. E você, por enquanto, só é mais um. Então, na cabeça dele, como ele já está acostumado a trabalhar com quem já conhece o material dele, claro que tem pessoas novas, a pessoa tem que levar em conta que pessoas novas chegam todo dia. Muitas vezes ele acaba achando que todo mundo já conhece o material dele. E se você entra em contato e fala pigmento de uma forma que ele ache que você já entende, ele pode acabar mandando o pozinho para que você possa fazer a sua própria manipulação. E por que eu estou falando nisso também? Porque eu tenho uma aluna que ela se tornou aluna minha, se eu não estou enganado, em 2023, e aconteceu exatamente isso que eu estou falando para vocês. Esse relato que eu estou falando aqui é um relato real. Como eu, Evandro, sou acostumado a falar aqui pigmento, e alguns fabricantes entendem que pigmento é esse pó que dá a coloração, algumas pessoas entram em contato com esse fabricante específico e falam, eu quero um pigmento azul, e compram esse pó que dá somente a coloração de uma formulação que já tem que existir. E quando esse pó chega, esse pó, como o ponto de fusão dele é muito superior ao que a gente utiliza na vidrofusão, esse pó, quando chega em 780 graus, 800 graus, 860 graus, que teoricamente deveria já entrar no seu ponto de fusão, nada acontece. O vidro ele derrete sobre o pó, se você está fazendo um sanduíche, só que no final do processo o pó ele não vitrificou, ele ainda continua com aquela coloração dele, ou até mesmo com algum tipo de mancha, algum tipo de imperfeição. E aí a pessoa acha que é o problema do pigmento, e não é. É somente uma comunicação errada, digamos assim. Então, toda vez que você for, só para finalizar aqui esse ponto, toda vez que você for adquirir um pigmento, principalmente na internet, você tem que falar especificamente, eu quero uma tinta fundente ou um esmalte fundente para vidrofusão
para me utilizar, seja se for esse o caso, em técnica de sanduíche, você especifica técnica de sanduíche. Se for pastilha de vidro, especifica também pastilha de vidro, e aí o vendedor ele vai te oferecer também o engobe, que é importante se você estiver fabricando pastilha de vidro, é muito importante que você também compre o engobe para fazer com que o pigmento ele fixe bem na sua peça, na parte de baixo da sua peça, e nenhum problema venha acontecer, seja durante a retirada da pastilha de vidro da placa refratária, ou até mesmo durante a aplicação da pastilha de vidro na parede, seja área interna, área externa, independente de onde você vai aplicar. Beleza? Então, nesse ponto aqui, para finalizar esse ponto, especifica. Eu quero um pigmento do tipo, uma tinta do tipo fundente, um esmalte fundente, para vidrofusão técnica de sanduíche, e especifica o que você quer criar. Ah, Evandro, eu quero criar acessórios. Acessórios, se for com base no que eu venho mostrando aqui no canal, é técnica de sanduíche. Se você não sabe o que é sanduíche, é só dar uma procurada aqui no canal que você vai encontrar vários vídeos onde eu explico. Ou também, durante essa série aqui de 30 dias, eu vou explicar para vocês o que significa o sanduíche. Bom, finalizado esse ponto aqui, vamos falar um pouco sobre as temperaturas. Galera, eu acho que já ficou bem claro para você que quando a gente pensa em vidrofusão, pigmento fundente, nas temperaturas entre 760 graus a 860 graus. Ah, Evandro, eu achei um pigmento que o ponto de trabalho dele é 800 graus. Adquire, ele está nesse meio tempo. Só que você vai ter que trabalhar com peças muito próximos ali na temperatura de 800 graus. Ah, Evandro, eu achei um pigmento do tipo fundente para temperaturas em 840 graus. É sinal que aquela temperatura de trabalho daquele pigmento tem que ser próximo aos 840 graus. Geralmente existe essa diferença, como eu falei, um pouco para mais, um pouco para menos. Ah, Evandro, eu achei um pigmento do tipo fundente para temperaturas entre 760, 780 e 840 graus. Na minha opinião, para trabalhar a técnica de sanduíche, para quem está iniciando, esse é o ideal. Ah, Evandro, e anota aí, se você está almoçando, pega aí uma folhinha de caderno, um caderninho e vai anotando. Pigmento fundente, tinta fundente para temperaturas entre 760 ou 780 e 840 graus, 860 graus. Esse é o ideal para se trabalhar a vidrofusão. Se você está trabalhando com a mufla e conseguir encontrar no mercado um pigmento para uma temperatura um pouco maior, por exemplo, entre 800 graus e 870, 880 graus, seria o ideal. Eu recomendaria, se você está trabalhando somente com a mufla, eu recomendaria, porque como a fusão da mufla ela é muito mais rápida se comparada ao forno de alta temperatura, entende-se que a temperatura vai bem mais alto, ela sobe mais do que os 780, 800, 820 graus de um forno de alta temperatura. Uma fusão na mufla, de novo, ela só é mais rápida porque a temperatura ela sobe, a temperatura de fusão da peça ali dentro é bem superior à temperatura de fusão de um forno de fusão convencional, que a gente geralmente utiliza no forno de fusão convencional. Agora, se, por exemplo, vamos falar que, Evandro, eu não quero trabalhar com a vidrofusão, mas caí nesse vídeo aqui de paraquedas e, de acordo com o que você falou, eu acho que dá para trabalhar com decoração de copo, decoraçãozinha, pintura de copo, aquela pintura que não sai. Vamos supor aqui que eu tenho um copinho, e eu quero adicionar uma pintura nele e levar para o forno de alta temperatura, para aquela temperatura, aquela tinta, ela fixar. Você tem que pensar em pigmentos cujo a ação dele, o ponto de trabalho, o ponto de ação, a temperatura de trabalho, na verdade, acontece num ponto menor do que o ponto de deformação, vamos dizer assim, do vidro. Por quê?
Porque se você, por exemplo, utilizar um pigmento de 780 graus para fazer esse tipo de arte num copo, esse pigmento, a ação dele, como é 780 graus, você não deve elevar o forno a essa temperatura, vendo que se você fizer isso, o seu copo vai deformar. Então, ou você eleva a temperatura até os 780 para o pigmento agir, só que fazendo isso, seu copo deforma, ou você eleva a temperatura ao ponto que não existe a deformação do copo, só que esse pigmento ele não age. Ele não vai atingir a coloração ideal dele, porque a temperatura é menor do que a que ele foi projetado para atingir. Então, pensando nisso, você tem que utilizar pigmentos para aquela faixa de temperatura. O que eu geralmente indico, se você pretende fazer somente decoração de copo, é utilizar pigmentos cujo a temperatura de trabalho dele gira ali em torno de 530 graus, 530, 540 graus. Por quê? Porque é abaixo do ponto de deformação do vidro. Então você consegue tranquilamente em um forno de alta temperatura fazer com que esse pigmento de 530 graus, 540 graus consiga atingir a coloração dele e fixar perfeitamente no copo em 530 graus sem que o copo se deforme. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, eu tenho aqui 2 livros para você. O Vidrofusão, a arte de transformar, e o Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Sim, eu sou muito criativo com o nome de livro. Eu tenho ambos, eu tenho a versão física e a versão digital, e o link dos dois vai estar aqui na descrição. Um é dedicado em te ensinar a vidrofusão de uma forma mais geral, o outro é dedicado em te ensinar a vidrofusão de forma que você consiga criar qualquer peça utilizando o seu próprio micro-ondas. Claro, a peça tem que caber dentro da mufla, quando eu falo qualquer. Bom, pessoal, espero que você esteja gostando dessa série de vídeos. Amanhã tem mais, sempre no mesmo horário. Eu falei nos outros às 13 horas da tarde, mas na verdade é sempre ao meio-dia. Beleza? Então, nos vemos amanhã, sempre ao meio-dia. Se você está gostando, deixa aqui no campo dos comentários para mim saber. Beleza? Grande abraço, valeu!